Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu quero partilhar com vocês, partilhando aqui o meu testemunho de vida e contando um pouquinho para vocês como que eu voltei para minha igreja católica após ter ficado um tempo afastada. E para a história fazer sentido, eu vou precisar voltar um pouquinho lá atrás. Eu vou tentar resumir, enxugar os detalhes para não ficar um vídeo muito longo. Mas eu espero que esse vídeo possa tocar o coração de vocês. E eu já quero deixar aqui uma reflexão. Se quando você voltou para sua igreja, quando você começou a frequentar, você foi ou voltou por amor ou pela dor? Porque na minha história que eu vou contar para vocês, né, eu frequentava por amor, me afastei e voltei pela dor. E é essa mensagem que eu quero deixar, né? Porque daí a gente sempre volta ali envergonhado, ferido, machucado, como ovelhas feridas, com vergonha de Deus, com vergonha de ter se afastado, com receio de estar voltando, fraco. E não importa se você está voltando pela dor, o que importa é a gente voltar de coração. Se você está arrependido, não sabe como voltar ou se deve voltar, não pense, só volta. Jesus, ele nunca vai te julgar, ele nunca vai te condenar, ele sempre vai estar ali de braços abertos para te esperar. Ele nunca vai te apontar o dedo e falar por que você sumiu. Nunca, nunca mesmo assim. Isso você pode ter a certeza no seu coração, né? Que ele larga ali as 99 ovelhas para ir atrás de uma. E se você for essa ovelha que estiver voltando, ele vai se alegrar imensamente com o seu retorno, com a sua volta. E ele vai querer te curar, ele vai querer te abraçar, te tomar de todo o coração e te receber de braços abertos. Então é essa mensagem que eu quero estar deixando para vocês e contar agora um pouquinho da minha história. Que eu sempre fui católica, nasci num berço católico, fui batizada ali pequenininha, bebezinha, né? E minha mãe levava para as missas, acompanhava os domingos, as festas, sempre acompanhei. De vez em quando faltava, sim, não era aquela coisa frequente, mas a gente tinha um entendimento, tinha uma base, ali tinha uma fé católica. Só que daí, com o tempo, a gente vai crescendo, eu tinha feito a primeira comunhão, fiz o crisma, que é a confirmação do batismo. Eu participava do encontro de jovens, fiz o encontro de jovens, participei uns 3 anos, então ali eu era bem frequente. Aí aquela coisa, com 17 anos comecei a trabalhar, já comecei a dar aquela afastada, não ia com tanta frequência para as missas, por estar cansada ou achar que não tem tempo, mas ainda ia. Aí com 20 anos conheci o meu atual esposo, estou com ele desde 2005, e a gente começou a frequentar. Ele também era católico, mas ele era menos praticante do que eu. Ele não praticava, ele não frequentava, porém era católico, era batizado, havia feito a primeira comunhão também, mas também não frequentava sempre. E aí nós começamos a participar juntos. Aí nós conhecemos o grupo de oração, até então não conhecia, conheci em 2006, né, o grupo de oração. Era toda terça-feira, nós íamos sempre todo dia, era maravilhoso. Participamos de retiro, né, de encontros. Então a gente procurava frequentar para já estar entrando num relacionamento a 3. A gente não queria fazer as coisas erradas, casar. Claro que a gente não era tão frequentador, mas a gente queria ali ter uma base, né, uma relação a 3. Eu, ele, com Deus. E nós noivamos e casamos na igreja católica. E depois eu tenho um testemunho sobre Santo Antônio que eu quero deixar aqui para vocês também. Vou contar num outro vídeo mais para frente para vocês, tá bom? E nós casamos na igreja católica, e daí a gente, aquela coisa, né? Casal recém-casado, a gente ficou meio que relaxado. Acordava à tarde, saía, passeava, chegava domingo, às vezes ia, às vezes não ia. Mas procurava seguir certinho. E engravidei do meu primeiro filho em 2013. E daí eu falei assim, eu não quero ter filho e ficar afastada da igreja. Eu quero que meu filho já cresça, tendo uma base ali, que ele seja batizado pequenininho. Não quero que ele seja uma criança afastada, porque depois para voltar fica mais difícil. E assim, tentamos fazer. Porém, a rotina de uma mãe, assim, com um neném recém-nascido é tão complicado. Meu filho mais velho era aquela criança que não dormia, teve cólica nos 3 primeiros meses, aquela... Nossa, a gente ia dormir 2 horas da manhã com ele chorando de cólica, literalmente trocando o dia pela noite. Então já começou a bagunçar ali. Ah, não vou, tô cansada. Ah, não vou, o neném não tá bem. Ah, não vou, o neném tá muito chorão hoje. Meu filho tá muito chorão. Então, às vezes a gente ia com ele, chegava na igreja, ele chorava tanto, mas tanto na igreja, que parece que tinha um impedimento ali para irritar ele, para deixar a gente nervoso, irritado. E se tem uma coisa chata, gente, é quando você vai na missa e você sabe que as pessoas estão ali para se entregar, para ouvir a palavra, e tem um bebê chorando. Então eu ficava com vergonha daquilo. Então eu procurava ficar sempre lá no fundo, sempre para trás, com ele no colo, balançando ali. E é uma coisa que parece que era uma perturbação, assim. A gente chegava nas missas, não importa se era de manhã, se era de tarde.
Meu filho chorava tanto assim, sem motivo, gente, não tinha um motivo. Às vezes podia ser cólica, sim, mas isso foi assim se prolongando para 1 ano de idade, 1 ano e meio, então não era mais cólica. Ele chorava tanto dentro da igreja que ele vomitava, de tanto chorar. E não tinha motivo aparente. E daí era ele vomitar, a gente tinha que ir embora, porque muitas vezes caía no chão, caía na gente, caía nele. Aí eu falava, pronto, agora tem que ir embora. Então eu permitia, hoje eu vejo o quanto eu errei, porque se eu era um impedimento, eu tinha que falar, não, ele vomitou, eu vou limpar, eu tenho troca de roupa aqui, porque eu sempre tinha troca de roupa, não é essa questão, eu sempre tinha. Mas eu ficava envergonhada, ficava chateada e ficava estressada, falava, ele já vomitou mesmo, vou embora. Quantas vezes eu fui embora da missa porque meu filho havia vomitado. Mas aí, enfim, a gente frequentava, não era tão frequente, daí passei a ter medo, receio, não vou, porque se eu for ele vai chorar, se eu for ele vai vomitar. E quanto mais ele crescia, foi ficando mais difícil. A criança começa a andar, ela não quer colo, ela quer ficar correndo pela igreja, ela quer mexer nas coisas. Então, assim, foi ficando complicado. Mas a gente frequentava. Aí eu fiquei grávida do meu segundo filho. O mais velho tinha 1 ano e 3 meses quando eu engravidei. E eu falei a mesma coisa. Eu quero que meus filhos já nasçam ali com uma base dentro da igreja, que nós não sejamos afastados. Eu quero que eles já cresçam ali, tendo como esse ambiente, assim, com a gente frequentando. Não quero crescer afastado, assim, que eles cresçam afastados, porque eu não acho certo. Então, um detalhe que eu acabei pulando, o meu filho mais velho foi batizado bebezinho também, acabei não falando. Aí engravidei do meu segundo filho, quando ele nasceu, meu filho mais velho tinha 1 ano e 11 meses. Também procurei levar os 2 pequenininhos, já ficou mais difícil, já eram 2 bebês, a logística, aquela coisa para a mãe, eu tinha dificuldade para estar levando, achava difícil. E ele também foi batizado pequenininho, com 3 meses, o segundo filho. Então a gente sempre tentou frequentar as missas, o louvor, com os 2 pequenininhos. Mas parece que a gente vai se fechando e a gente não percebe. Foi isso que aconteceu comigo. A gente começou a faltar numa missa, não ia mais. Faltava na segunda, não ia. Aí pensava, na próxima eu vou. Chegava na próxima, era aquele caos, tudo caótico. O menino não tá bem, tem um que não tá bem, um tá vomitando, um tá com diarreia, um não sei o quê, um não dormiu. Então a gente começou a usar, aquela coisa que você não percebe, eu não percebia. Eu sabia que eu estava afastada, sabia que eu não estava frequentando, sabia que eu estava errada, mas eu não via a gravidade de não estar frequentando as missas. Parece que a gente fica tomado por uma coisa ruim que você não enxerga, que você não vê, eu não percebia. E ali começou a virar aquela rotina cansativa de estresse, casa, filho. Eu não estava trabalhando fora, eu saí do meu trabalho para cuidar das crianças, então aquilo virou minha rotina e eu fazia tudo menos ir para a missa. Eu procurava fazer as minhas orações em casa, fazia oração, rezava com eles, rezava para dormir, cantava musiquinha de igreja, Mãezinha do Céu, sempre cantei musiquinha para eles. Então, assim, não ia na missa, mas procurava ali estar cantando, estar rezando com eles, para eles terem o conhecimento da oração. Eu orava com eles, eu ensinei a oração do Santo Anjo, eu ensinei a oração da Ave Maria, eu ensinei a oração do Pai Nosso. A gente agradecia antes de dormir. Então, isso eu fazia, mas a gente não estava frequentando as missas, que é muito importante. E quando eu me dei conta, a nossa vida estava um caos, porque, como eu falei, eu parei de trabalhar quando meu segundo filho nasceu. A situação financeira ali ficou caótica, porque foi menos um salário. Eu tinha 2 bebês usando fralda, o meu filho mais velho, ele tomava fórmula, o médico havia passado, por conta do peso dele, ele tinha um baixo ganho de peso. Ele era super saudável, mas ele acabava crescendo mais do que engordar. Então, meu filho usava fórmula, eu não tinha coragem de falar, eu vou trocar o leite dele, fórmula por leite de vaca, porque o médico havia receitado esse leite para ele. Não ficar dando farinha lá, que tinha essas coisinhas assim, porque ele falava que não era saudável, então a gente se matava para comprar uma lata para ele a cada 3, 4 dias, né, lata de fórmula. Então era muito gasto com leite, com fralda, com roupinha, com aquelas coisas assim de bebê. Bebê gasta demais, né, cresce demais, perde muita coisa. Então assim, foi ficando apertado, mas a gente fazia um esforço absurdo para não faltar o melhor para eles, né, fralda boa, que não desse alergia, pomada, lencinho, aquelas coisas que neném usa. Então a gente começou já atraso de contas, a situação financeira foi ficando ali difícil, e tem aquela frase que o povo adora falar, quando as contas entram pela porta, o amor sai pela janela. Eu não vou dizer que o amor saiu pela janela, mas o meu esposo e eu começamos a ter muitas briguinhas, muitos desentendimentos, falta de paciência, coisa que antes nós tínhamos. Sim, casal, ali tem as suas desavenças, acaba se estranhando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a gente acaba ali conversando, fazendo as pazes, alguém cede. Só que nesse tempo, a gente começou a se entender, né?
a ficar emburrado um com o outro, coisa que a gente não gostava de fazer. A gente não gostava de dormir emburrado, de ficar emburrado um com o outro, mas as coisas foram, como eu falei, foram afundando e eu não percebia, eu não via que foi chegando naquele ponto, eu não via que era falta da igreja, eu não via que era falta de Deus, né? Falta ali já frequentando assiduamente a igreja. Então a vida estava afundando e eu não conseguia enxergar a situação, o motivo. Eu só sabia que estava sufocante, eu só sabia que estava difícil, isso eu sabia. Aí nisso as crianças foram crescendo, o meu mais velho estava com 3 anos, foi quando eu acordei, com 3 anos. Por que eu acordei? Ele começou, quando meu filho mais novo nasceu, ele teve muitos ciúmes, isso é pauta para um outro vídeo, nesse vai ficar muito extenso, não vou conseguir resumir para vocês, mas ele ficou muito ciumento, eu tive que procurar um psicólogo para ele, e né, depois eu conto mais detalhes. Ele começou a ter pesadelos, ele acordava gritando de noite, isso com 2, 3 anos. Então, tudo que me falavam, você reza o terço com ele à noite? Eu rezo, não era todo dia, mas eu rezava. Coloca um terço debaixo do travesseiro. Você reza pro anjo da guarda dele? Sim, eu rezava pro anjo da guarda dele. Você faz não sei o que lá. Tudo que me perguntavam ali, que estava dentro das minhas possibilidades, eu fazia. Foi ficando uma coisa assim insustentável. Ele acordava gritando todo dia, ele tinha pesadelo, ele não sabia expressar, ele não sabia falar, não falava que viu alguém que estava com medo. Ele chegou nesse ponto de falar que tinha alguém na porta do quarto. E eu pensava, meu Deus, como é que pode uma criança de 3 anos, falar que vê? Aí eu pensava, será que é real? Será que ele sonhou? Né? Por que disso? Né? Eu não conseguia entender, eu não tinha esse entendimento. Ele não via muitos desenhos para falar assim, ele assistiu desenho e ficou impressionado. Eu não deixava ele ver desenhos que perturbassem a mente ou até muito tarde. Eu procurava ali que tivesse uma rotina. 8 horas já estava dormindo, desenho era eu que escolhia, era eu que colocava ali tudo dentro ali para a idade dele. Então eu não vejo isso como algo assim que ele ficou perturbado com alguma coisa que ele assistiu. E foi só quando tudo isso começou a piorar, que ele começou a falar que via alguém na porta, que parece que eu acordei. Parece que você abre os olhos, você fala, nossa, eu não estou indo para a igreja. A minha vida está de perna pro ar porque eu não estou indo para a igreja. Eu estou brigando com meu esposo porque eu não estou indo para a igreja. Meu esposo perdeu a paciência comigo por falta de igreja, falta de estar ali, né, em comunhão com Deus. E eu pensei, eu estou super afastada, eu preciso voltar. E daí que vem aquela dificuldade, você pensa, você fica envergonhado, né? Eu havia me afastado até do grupo de oração, que eu amava frequentar, né? Eu amava. E você pensa, a que ponto eu cheguei? Por que eu permiti chegar nesse ponto? E foi aí que nós voltamos. Eu falei para meu esposo, a gente se afastou, nós estamos errados, nós não estamos sendo pais corretos para os nossos filhos, a gente está deixando o nosso casamento afundar, a gente não está sendo responsável, nós juramos no altar. Então a gente começou a frequentar as missas, eu procurei o grupo de oração, que até então eu havia me afastado, havia me mudado de cidade, não sabia em qual igreja que tinha grupo de oração, porque não são todas que tem. Aqui eu frequentava, não tinha na época. E fui procurar um grupo de oração, encontrei, pedi uma oração na minha casa, foram na minha casa, fizeram uma oração, receberam a gente super bem. E a partir daquele momento, isso foi em 2018, foi quando minha vida começou a mudar. Foi de um dia pra noite? Não. Mas a gente se confessa, pede perdão a Deus, começa a frequentar. Igual eu falei no comecinho do vídeo, né? A gente volta arrependido, a gente volta ferido, a gente volta machucado, a gente volta envergonhado por ter se afastado. O filho quando apronta, o filho vai lá, apronta, o pai olha assim pro filho, o filho fica, nem olha pra cara do pai, não tem nem coragem. Foi assim que eu voltei, envergonhada, chateada. Mas como eu falei no comecinho do vídeo, Jesus nunca vai apontar o dedo pra você. Ele vai estar sempre pronto para te receber. Então assim, não se envergonhe, não tema, não tenha medo, apenas volte. Né? É difícil? É. A gente fica envergonhado, não sabe como tá voltando, não sabe como iniciar esse retorno. Mas volte, procure a Deus. Né? A gente voltou ali em 2018, foram passos de formiguinha, não foi de uma vez. O meu filho realmente, o que ele tinha, aqueles pesadelos todos, aquele medo todo, era falta de oração. Era falta de orar, era falta de Deus, da nossa parte. Eu fui deixando o inimigo tomar conta da minha casa. Né? Uma pessoa pagã, afastada. Então assim, por erro meu. Então assim, não permita, não se permita passar por tantas coisas difíceis. Né? Eu aprendi a lição? Sim, aprendi a lição. E hoje eu posso falar que eu vou por amor. Eu não falto um dia no meu grupo de oração. Eu não falto um domingo na missa. Eu não falto um domingo de festa. É difícil a gente estar ali fazendo certinho? Sim. Quantos domingos eu pensei, nossa, que preguicinha de sair de casa. Às vezes tá calor, ou tá muito frio, ou né, chovendo, você pensa, não vou. Mas aí eu olho pra trás e penso, já passei por tudo isso. Então eu não quero me permitir me afastar novamente.
eu acabo tirando forças, né, indo para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus e para estar servindo bem a minha família. Amém?